Tua palavra, nos edifica pela Tua palavra, nos conforta pela Tua palavra, nos consola pela Tua palavra, nos confronta e nos exorta pela Tua palavra, para que saiamos mais fortes. São tempos de frieza, de apostasia, de indiferentismo, são tempos de abandono da fé, das verdades absolutas autorizadas por Ti, que é a Tua palavra. Mas nós estamos aqui, e nós viemos aqui por causa da palavra. Nós queremos ouvir a palavra e receber a palavra, para aplicar a palavra em nossa vida e viver a palavra. Usa, Senhor Jesus, Emmanuel, nas Tuas mãos como canal de bênçãos, que Teu Espírito Santo possa fluir através da Tua palavra esta noite. É a nossa oração no nome de Jesus, e todos dizem amém. Amém. Estamos comendo a sua igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Primeiramente, quero agradecer ao nosso Senhor Jesus Cristo, ao nosso Deus Pai, pela oportunidade na casa dele de poder compartilhar com os irmãos a palavra de Deus. E depois agradecer ao nosso pastor pela oportunidade, pela grande responsabilidade de estar aqui neste lugar, trazer a palavra de Deus aos nossos irmãos. Amém? E convido a igreja que nós possamos estar de pé. Vamos abrir a nossa Bíblia, o livro de Evangelho de João, no capítulo 14. Um texto bem conhecido. E, irmãos, antes de João 14, vamos ler do versículo 1 até o versículo 6. Glória a Jesus. Amém? João 14, de 1 a 6. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas mansões. Se não fosse assim, eu vos teria dito: eu vou preparar-vos lugar. E enquanto eu for e vos preparar lugar, eu voltarei novamente e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, ali possais estar vós também. Para onde eu vou, vós sabeis, e o caminho vós conheceis. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como nós podemos conhecer o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nenhum homem vem ao Pai senão por mim. Amém? Sempre glorificaram a Deus. Glória a Deus. Glória seja Deus. Aleluia. E, irmãos, o Evangelho de João, o Evangelho que foi escrito por volta dos anos 90, 100 depois de Cristo, onde a igreja estava num contexto de perseguição e muita tensão espiritual, visto que tinha se levantado muitas culturas, principalmente dentro do judaísmo e também com muitas religiões pagãs. E o apóstolo João, visto o contexto que a igreja estava, ele escreve o Evangelho com o objetivo que ele vai mostrar também no Evangelho, no João capítulo 20, no versículo 30 a 31, dizendo que o Evangelho tinha propósito de mostrar para a igreja que Jesus Cristo era sim o Messias, o Filho de Deus que foi profetizado por Isaías e que veio ao mundo para libertar do pecado. E dentro desse contexto, Jesus, no capítulo 13 até o capítulo 14, Jesus está tendo suas últimas conversas com os discípulos. Jesus está dando suas últimas instruções. Se nós olharmos para trás, para João capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 15, Jesus lava os pés dos discípulos, declara também que vai ser traído. É o contexto da Páscoa, da comunhão. E Jesus, quando entramos no capítulo 14,
Assim como a nossa irmã já contou aqui, mais uma comprovação que Deus, na verdade, essa aqui é a mensagem do povo de Deus para o seu povo. Jesus diz que nós não devemos estarmos ansiosos, estamos preocupados, que na verdade Ele vai, mas Ele vai nos preparar um lugar, e Ele vai contar. E como o nosso irmão Antônio já tinha pregado na semana passada, os profetas profetizavam sobre a vinda de Jesus. Jesus veio. Agora é Jesus, Filho de Deus, o próprio Deus, dizendo que Ele vai vir. Será que nós não devemos acreditar na palavra dele? Aleluia. Mas o meu foco aqui é transmitir à igreja o versículo que eu posso dizer que é mais conhecido no Evangelho de João. Jesus dizendo que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. O que Jesus queria dizer para a igreja? E com essa declaração, o que Jesus também queria dizer para o mundo? Portanto, neste versículo, nós olhamos a mensagem de Jesus para a igreja e também olhamos uma mensagem de Jesus para o mundo, para os que necessitam de uma esperança, para os que buscam a Deus e querem achar. E então agora vamos ver que, na verdade, a declaração de Jesus, se nós formos traduzir, Jesus dizendo, eu sou o caminho. Jesus, na verdade, enquanto está conversando com os discípulos, ele queria relembrar de duas coisas, pelo menos aquilo que o texto diz. Vamos abrir a nossa Bíblia no Êxodo, no capítulo 3, no versículo 14. Livro de Êxodo. Capítulo 3, versículo 14. Vai dizer: e disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. E ele disse, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Jesus, quando faz a declaração, eu sou, se nós olharmos para o texto de Êxodo, capítulo 3, depois de Moisés se encontrar com Deus na sarça, ele, depois de inventar um monte de desculpa, ele decide ir. Mas antes ele se lembra de mais uma coisa. Olha, Senhor, ok, eu já entendi, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor é quem fez os céus e a terra, ok. Mas o Senhor bem me conhece, sabe quem eu sou, as coisas que eu fiz, como fugir da minha terra. Como que eu vou aparecer lá para eles e dizer que simplesmente o Senhor me apareceu e me mandou vir libertar eles? Que prova eu vou ter para isso? O que eu posso dizer para eles, para que eles possam acreditar que foi o Senhor que falou comigo? E aqui o texto nos diz que vai e diz para o povo, o eu sou, me enviou. O eu sou, aqui, se nós formos olhar, Deus está mostrando a sua identidade para o povo. Deus mostra quem Ele realmente é para Moisés, e o povo, conhecendo a identidade do Deus dele, quando levava a mensagem, o povo ia entender que, na verdade, sim, Moisés tinha tido um encontro diretamente com o Senhor Deus Todo-Poderoso. E a mensagem, quando Jesus diz, eu sou o, Jesus está dizendo, vocês estão lembrando do encontro que Moisés teve? Aquele encontro foi comigo também. Eu estava lá, eu que falei com ele. Aquele Deus que falou convosco no passado, é esse mesmo Deus que está perante vós agora, dizendo, eu sou o vosso Deus. Eu tenho preparado coisas grandiosas para vós. E no texto de Isaías, capítulo 43, versículo 10, se os irmãos quiserem abrir, vou tentar ser mais rápido. Isaías, capítulo 43, versículo 10. Aleluia. Vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem tenho escolhido,
para que vós possais saber e acreditar em mim e entender que eu sou. Antes de mim não houve nenhum Deus formado e nem haverá pois a mim. Esse texto agora já não mostra apenas a identidade de Deus, mostra exclusividade. O que quer dizer exclusividade? O único, não tem mais nenhum. Aleluia! Jesus, quando diz eu sou, Jesus está dizendo eu sou o vosso Deus e você já não tem outro. Assim como Davi, quando orou, disse: Senhor, eu não tenho outro bem além de ti. Aleluia! Eu não tenho outro Deus a proclamar. É o mesmo contexto que Jesus quer lembrar os discípulos. Vocês têm que ter uma coisa na vossa mente: eu sou o vosso único Deus. Não há outro Deus além de mim. Não há outro. Vocês podem ter certeza disso. Agora, eu sou o quê? O caminho, a verdade e a vida. O caminho, no grego a palavra significa, no hebraico, no grego a palavra significa ôdos. Se nós formos ver a representação daquilo que era o templo, em Êxodo 40, no verso 29 a 33, no hebraico, que significa, na verdade, desde a entrada. Se nós formos olhar a configuração do templo, desde a entrada do átrio até o lugar santo, um caminho. Tem um caminho que o sumo sacerdote ele tinha que fazer desde que ele fizesse o sacrifício no átrio para chegar ao Santo dos Santos. Jesus está dizendo: o meu corpo é a representação literal do templo, onde vocês têm a remissão dos vossos pecados. Aleluia! Glória a Deus. E ele também quer dizer, no mesmo capítulo de Êxodo, no verso 34 a 38, mostra a caminhada do povo no deserto. Que na verdade o povo tinha um objetivo, que era a terra prometida, mas o povo passou um tanto tempo que a caminhada passou a ser meio que um estilo de vida. Jesus está dizendo: eu sou o Deus que vos guiou, que guiou os vossos antepassados no deserto até a terra prometida. Eu sou o Deus que traçou um caminho definido para vocês. Eu sou um Deus que tem um caminho a qual vocês podem andar e confiar. Essa é a palavra de Deus. E Jesus, quando diz eu sou a verdade, agora Jesus mostra mais uma daquilo que é a sua identificação. Verdade como sendo a afirmação daquilo que é a pessoa. A tradução aqui da palavra verdade significa algo que não está encoberto, algo que não está escondido. Jesus está dizendo: a minha pessoa para vocês é algo que vocês podem ver e vocês podem entender, algo que não está escondido, algo que está patente aos vossos olhos. E se nós formos olhar de novo no contexto de Êxodo 40, e se nós formos retroceder um pouquinho no livro de João, no capítulo 6, verso 48, Jesus vai dizer que ele é o pão da vida. A verdade para o povo hebreu naquele tempo significava algo que não tem uma variação, algo que é constante. Assim como o nosso pastor falou, algo que é absoluto. Deus, quando diz em Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, Jesus dizendo que Ele é o início, o fim, que Ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje e o mesmo eternamente. Está mostrando para nós que a verdade não é algo que varia com o tempo. E assim Jesus é a verdade, porque Ele é o mesmo Deus. Aleluia. Antigamente, Ele é o mesmo Deus na qual cada um de nós estamos aqui neste momento falando. E Ele vai ser o mesmo Deus que vai vir um dia para nos buscar. Ele é o mesmo Deus. É isso que Jesus queria demonstrar para o povo. É isso que Jesus quer falar para a igreja esta noite. E é isso que Jesus quer mostrar para o mundo também. Que o mundo agora, a verdade é algo relativo. Não é algo definido.
aquilo que é absoluto, aquilo que é certo. O único caminho e a única verdade que eles têm é isso aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. E Jesus, que a palavra, eles são um só. E Jesus diz também: eu sou o caminho, sou a verdade e sou a vida. A afirmação de Jesus de ser a vida nos chama a atenção para uma ação futura, na verdade. Que ele, na verdade, quando diz que ele é a vida, ele está falando do seu sacrifício. Ele está falando daquilo que vai acontecer com ele na cruz. Porque, novamente, se nós formos retroceder e formos ver o contexto de Êxodo capítulo 40, a vida para o povo naquele tempo representava o lugar de Santo dos Santos. O que é a vida para o povo judeu? É a comunhão vitalícia no lugar santo dos santos, onde o homem não poderia chegar assim, não o sumo sacerdote, e se ele chegasse com pecado, ele ia morrer, porque a vida é algo tão pleno que por causa da própria maldade que existia no homem, o homem ia ser sancionado. A vida representa a comunhão, a unidade da pessoa de Deus com o homem. E para fazer essa diferenciação, para quem gosta de biologia, para quem estuda biologia, existem duas palavras no grego para representar a vida. Tem o zoe e o bios. O bios, onde vem a palavra biologia, que significa literalmente estudo da vida. Mas Jesus, quando ele diz eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele não está dizendo eu sou bios, ele está dizendo eu sou zoe, porque o bios representa uma vida que é momentânea, uma vida passageira, que é aquilo que o homem não consegue estudar. Mas Jesus está dizendo ao povo da igreja nesta noite que ele é uma vida, mas é uma vida eterna. Glória a Deus. Nós estamos em comunhão com Ele. Ele vai dizer depois que ainda que a pessoa esteja morta, ela viverá. Já não depende mais da nossa carne, já não depende mais daquilo que é físico, daquilo que nós podemos tocar. A comunhão com Deus representa a vida na forma mais plena, que nós não conseguimos imaginar. A palavra até tenta mostrar para nós, mas nós vamos saber um dia, quando Ele vier buscar a sua igreja. Aleluia! Glória a Deus! Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. A parte A do versículo. Ok, Emanuel, eu já entendi que na verdade Jesus queria mostrar para nós que Ele, na verdade, a vida em comunhão com Ele já não passa a ser apenas um ato, mas sim um estilo de vida que nós vamos tendo dia após dia. Isso vai nos moldando por dentro, através da ação do Espírito Santo, que Ele mesmo prometeu e cumpriu, enviar no dia de Pentecostes. Mas como eu posso trazer isso para mim? Quando nós entendemos que, na verdade, a declaração de Jesus para nós quer dizer algo sobre o nosso futuro e o nosso presente, nós sentimos um amor tão grande que nós também podemos compartilhar isso. Eu tomo muito exemplo daquilo que às vezes o nosso pastor fala lá em casa. Se você conhece um produto bom, algo de boa qualidade, e eu estou à procura, digamos assim, estou falando no telefone contigo, estou procurando uma loja que tem bons sapatos. Você não vai mostrar essa loja para mim? Você não vai dar essa localização da loja? Então, por que nós conhecendo a vida, nós conhecendo aquilo que é o pleno amor de Deus, o sacrifício de Jesus na cruz por cada um de nós não queríamos revelar isso para o mundo? Nós não queríamos falar desse amor também. Jesus vai dizer em Marcos 16:15 que todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. O nosso dever não é convencer ninguém, você trabalha com o Espírito Santo. Jesus disse, Ele vai vir para convencer as pessoas do pecado, do juízo e da justiça. O nosso dever é pregar. Quem crê, aí
Já pegamos. Aí outra parte. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Ele já está na visão certa. Então, para nós já entendemos, mas tem pessoas que ainda não entenderam e necessitam dessa vida. Necessitam também conhecer que se elas necessitam de um caminho certo, um caminho correto, esse caminho é Jesus. Se elas necessitam de uma verdade absoluta para as suas vidas, esse caminho também é Jesus. E se elas necessitam de um sentido para as suas vidas, esse sentido é Jesus. E nós existimos para dar honra e glória a Deus. Aleluia. Agora, a parte B do versículo. Ninguém vai ao Pai, nenhum homem vem a Deus senão se for tirar palavra por palavra, Jesus vai dizer: nenhum sequer, sem exceção nenhuma, não há exceção, vem diante de Deus, face a face com Deus, o Pai, a menos que passe por Ele. Muitas das vezes, quando nós olhamos para esse versículo, a compreensão que nós temos é que nem o processo que eu fiz hoje para sair de casa. Jesus é que nem um taxista. Eu vou entrar no carro, ele vai me levar onde eu quero, vai me deixar e vai a vida dele. Olha o texto original. Jesus não disse ninguém vai, Jesus disse ninguém vem. Aleluia. Quando você está perto de um lugar e você quer chamar a pessoa, você diz vai ou você diz vem? Você diz vem. Jesus não disse ninguém vai, ou seja, vai está longe. Não. Jesus mesmo vai revelando no capítulo 14 que eles são o Pai e o Pai está nele. Aleluia. Então, o que Jesus queria dizer? Ninguém vai ao Pai. Ninguém vai ao Pai. Jesus não é só intermediador, Jesus é Deus também. Por isso que ele diz: ninguém vem. Porque se ele fosse apenas um intermediador, não estaria certo. Porque para haver intermediação entre Deus e o homem, é necessário que haja um que tenha as duas partes. Aquilo que o nosso pastor tinha pregado na escola bíblica sobre união cristã. Jesus sendo 100% Deus e 100% homem. Então ele diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, você chega em Jesus e automaticamente, quando você chega nele, você chega no Pai. Porque ele está no Pai, o Pai está nele, e ambos são um só. Isso nos mostra que, na verdade, para que nós possamos chegar em Deus, para que nós possamos estar em Deus, assim como Jesus mostra em João 15, nós precisamos estar ligados nele. E como nós podemos estar ligados nele? Através da sua palavra, através da oração e da comunhão. Agora, para que nós possamos entender melhor aquilo que Jesus diz, uma das passagens que nos mostra, que faz representação para nós daquilo que é Êxodo 40, para a declaração de Jesus, é Hebreus capítulo 10. Vamos abrir, para que nós possamos entender. Hebreus capítulo 10. Aleluia. Verso 19 e 20. Que vai dizer: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no Santíssimo Lugar, pelo sangue de Jesus, por um caminho novo e vivo, que Ele consagrou para nós através do véu, isto é, a sua carne. Depois de Jesus entregar o Espírito para o Pai, os evangelhos vão relatar que
o véu se rasgou do alto ao baixo. Significa que não foi uma manifestação daquilo que era o homem, mas sim o próprio Deus dizendo que o véu que separava, aquilo que fazia a separação de Deus e o homem, agora já não existe mais. Mas o que é esse véu? Como eu já tinha dito no início, Jesus é a própria representação do tempo em pessoa. Isaías vai profetizar, e ele foi moído pelas nossas transgressões, ferido pelos nossos pecados. A carne de Jesus representava por isso que ele teve que ser moído, porque o véu tinha que ser rasgado. E o corpo de Jesus é o próprio véu. O escritor vai dizer, muitos teólogos supõem que o livro de Hebreus foi escrito por Paulo, tem muitas evidências, mas não há uma aprovação mais. Ele vem dizer, por um caminho novo, porque foi um sacrifício agora novo e vivo, porque se tratava agora de uma vida, a vida de Jesus, que ele consagrou para nós através do véu, através da sua própria carne. Quando Jesus diz, ninguém vai ao Pai senão por mim, Jesus está dizendo, eu me sacrifiquei por vocês. Agora, para que vocês possam chegar no Pai, vocês precisam reconhecer o meu sacrifício. Vocês precisam reconhecer aquilo que eu fiz por vós. Por isso que Jesus, ele enfatiza essa importância de nós necessitamos, até um certo ponto, entender quão dolorosa e ao mesmo tempo quão linda foi a obra do Calvário. Ele foi ferido, foi pregado. Estava vendo um documentário onde um médico tenta explicar como Jesus estava pregado. Irmãos, Jesus não tinha como respirar pulmões. Jesus, ele tinha que esticar as costelas para que o pulmão consiga absorver o ar da atmosfera e até um certo ponto deixar descansar os pés e novamente para que ele pudesse respirar. Nós pensamos, quando nós analisamos o sacrifício por algumas pesquisas feitas, que as chicotadas, a pregação, aquela foi a parte mais difícil daquilo que foi o sacrifício de Jesus. Ele necessitava expirar, ele necessitava entregar o Espírito para o Pai, porque como o texto vai dizer, Deus não aceita um sacrifício onde está sepultado em sangue. Então, Jesus necessitava expirar. Mas como ele ia fazer isso sem o próprio movimento da caixa torácica dele, do próprio peito, foi algo doloroso. Por isso que Jesus, quando diz, ninguém vai ao Pai senão por mim, ele está falando para os discípulos daquilo que vai acontecer com ele, que para nós já aconteceu, e que nós agora devemos crer nisso, para que nós possamos ter vida, e vida com abundância, assim como ele diz em João 10:10. E no mesmo livro de Hebreus, nós vamos apenas ler por um capítulo atrás, do versículo 11 ao versículo 12. Vou ler. Mas Cristo, ao vir como sumo sacerdote das coisas boas que virão, por meio de um tabernáculo maior e mais perfeito, não feito por mãos, isto é, não da construção, nem pelo sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, entrou por todas, uma vez por todas, no santo lugar, tendo obtido a eterna redenção para nós. Aleluia. O autor aqui, ele resume de uma forma tão prática que Jesus, o sumo sacerdote, agora tendo no seu próprio corpo a representação do santuário, entrou uma vez por todas
uma vez por todas. Os sumos sacerdotes, antigamente, eles entravam e eles saíam, ou eles entravam e se ficavam, o povo já sabia, amarravam o sino na cintura, se o sino tocar já sabia o povo que o sumo sacerdote morreu. Jesus entrou, e uma vez por todas, no lugar santo dos santos, mas agora ele saiu para o novo, que os sumos sacerdotes não conseguiam sair. Uma redenção eterna. É algo novo. Os sumos sacerdotes conseguiam algo temporário. Então eles tinham que fazer amanhã. Mas Jesus entrou de uma vez por todas. Quando ele ressuscitou com a nossa redenção. Então, que Jesus Cristo, o Filho de Deus, morreu e ressuscitou ao terceiro dia, e por ele nós somos justificados e temos a redenção, a esses são dados a vida eterna. A esses a vida eterna. É isso que Jesus quer falar para nós. É isso que Jesus quer que nós também anunciemos ao mundo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. E Isaías 53, agora, Isaías 53, falar do sacrifício de Jesus, 4 a 5, e no versículo 111, o profeta Isaías consegue ver aquilo que foi a obra da cruz. Certamente Ele tem carregado as nossas tristezas e levado as nossas dores. Contudo, nos consideramos afligidos, feridos de Deus e aflitos. Porém, Ele foi ferido por nossas transgressões, e Ele foi esmagado por nossas iniquidades. O castigo de nossa paz estava sobre Ele, e pelos seus açoites que o feriram, nós somos curados. Aleluia. Isaías ele consegue ver no versículo 7, ele foi oprimido e afligido, contudo ele não abriu a sua boca. Ele é trazido como um cordeiro para o matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores está. Assim ele não abriu a sua boca. Ele fez a sua sepultura como perverso, como um rico em sua morte, porquanto ele não tinha feito nenhuma violência, nem engano algum estava na sua boca. Irmãos, Jesus foi perfeito em toda a sua vida. O profeta Isaías ele consegue ver isso. Ele teve uma visão daquilo que era a obra do Calvário. Jesus, em tudo que aconteceu no seu sacrifício, o profeta Isaías vai dizer que ele não abriu os olhos. Como uma ovelha mansa, ele foi para o matadouro. Jesus, quando pediu água, deram a ele vinagre. Furaram a sua costela com uma lança. Saiu sangue e água. Ele não reclamou. Jesus, ele não tinha cometido nenhum pecado. E aí no escritor, o apóstolo Paulo, no livro de Romanos, capítulo 5, ele vai dizer que, sendo nós ainda pecadores, Jesus morreu ao seu tempo por nós. E olha que, por algum motivo, alguém preferiria morrer por alguém justo. Uma pessoa boa, entre muitas aspas, sendo julgada e sendo sentenciada à pena de morte, alguém poderia levantar e dizer: eu posso dar a minha vida a Jesus. Ele não fez nada. Mas nós não vemos essa pessoa. Nós não somos
somos essa pessoa. Que não tínhamos nenhum pecado, que não tínhamos nenhuma falha. As pessoas do mundo perguntam: por que tem tanta maldade? Por que tem tanta coisa má? Porque se existe um Deus, por que Ele não acaba com a maldade? Por que Ele não acaba com as maldades? Tudo quanto é mal no mundo. Se Deus tivesse que fazer isso, Ele tinha que aniquilar toda a humanidade. Porque nós somos a causa do mundo estar como está. Os Espíritos Romanos dizem: mas nós não éramos esse homem justo. Muito pelo contrário, nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. Mas Jesus, a seu tempo, morreu por cada um de nós. Ver isso não implica apenas para nós reconhecer aquilo que Jesus fez, implica nós aplicarmos. Jesus deve ser como ícone para nós. Os discípulos chamavam Jesus de mestre porque eles queriam ser como Jesus. Eles tinham um ícone, tinham uma referência. E para nós também Jesus é uma referência. Em toda a sua vida, em todos os seus atos, naquilo que Jesus falava, naquilo que Jesus pregava, na demonstração da pessoa de Jesus, como homem e como Deus. Em tudo Paulo diz: sejam santos como é santo o vosso Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. O contexto de João 14, onde eu vejo que tudo desenlaça da história e depois vem partir daquilo que é o versículo 6 e da pergunta de Tomé. Talvez eu disse: Senhor, nós não sabemos por onde o Senhor vai e nós não conhecemos o caminho. Ele apenas perguntou o caminho, nada mais. Mas Jesus deu a ele uma resposta mais completa na sua própria pergunta. Vocês querem conhecer o caminho? Vocês querem saber para onde eu vou? Eu sou o próprio caminho. Eu sou a própria verdade. Para os hebreus daquele tempo, quem verdadeiro é uma pessoa honesta, uma pessoa que ela não muda, diferentemente das situações. Eu sou a vida, a representação da própria vida para vocês. E Jesus termina dizendo que se nós quisermos chegar ao Pai, nós temos que passar por Ele. Isso é algo quanto mais que profundo, mas também é algo que nos faz pensar que se Jesus, Ele é intermediador e Ele é Deus, significa que na verdade Ele conhecia cada uma das necessidades dos discípulos naquele momento, aquilo que eles queriam, aquilo que eles estavam a pensar, porque na cabeça dos discípulos, quando falava-se de Messias, eles pensavam em um líder que tinha autoridade, que tinha habilidades para conquistar o reino, e não alguém que viesse trazer um reino novo, uma revelação nova, e assim como nós também. Mas Jesus vai dizer também, Mateus 6,32, buscar primeiro o reino de Deus. Nós preocupamos com muitas coisas. Eu faço até a comparação de mim quando eu estive aqui em Cabo Verde, nos 3 primeiros meses. A pressão, porque nós, alunos que somos museus, nós temos que apresentar aquilo que é a lista das nossas notas e nós temos que ter um desempenho. Se você não tem desempenho, a FICASE, que é a fundação que nos concede a bolsa, ela tira a bolsa. Como? Ela vai fazer isso na noite do dia? Não. Vamos dizer, você reprovou um ano. O que é que vai acontecer? Vai diminuir. O ano que você vai repetir, eles vão continuar pagando a propina. Mas no último ano você vai arcar com os seus estudos. Você só tem preocupação. E preocupação, os discípulos tinham muitas.
Tanto que se os irmãos forem procurar, o único que era considerado adulto era Pedro, o restante era tudo jovem. Os seus entre 13, 14 anos, até por aí dos 18, 19. Mas Jesus vai dizer em Mateus 6,33: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas demais coisas vos serão acrescentadas. Glória a Deus, aleluia. Jesus, ao longo da sua vida, se os irmãos forem ler todos os evangelhos, ele apresenta a solução para cada problema do ser humano. Cada problema. Seja um problema físico, seja um problema espiritual. Como eu já havia aqui mencionado, João 6,48. A alimentação de Jesus Cristo. Eu sou o pão da vida. Jesus vai dizer também: vocês precisam de um sinal sobre aquilo que vai acontecer no futuro? Eu vos falo. Eu dou para vocês. Nós temos no livro de Mateus, capítulo 24 a 25, Jesus falando sobre os acontecimentos dos últimos tempos. Jesus, em tudo, ele nos mostrou tanto como deve se dirigir a nossa vida, e um momento de preocupação para onde nós devemos olhar. Assim como um pescador no alto mar, sem uma bússola, ele olha para o farol e ele sabe até uma certa distância ele tem uma costa. Assim para nós também. Isaías vai dizer que nós estávamos perdidos na escuridão, mas brilhou uma luz para nós. Aleluia. Brilhou uma luz para nós, irmãos. Brilhou a revelação de Deus para nós. Brilhou a vida de Deus para nós. Não somente uma vida que nós temos agora, uma vida passageira, mas Jesus está falando principalmente de uma vida eterna com Deus. Dia após dia, na presença de Deus. Dia após dia, louvando e glorificando a Deus. Dia após dia, em um relacionamento íntimo com Deus. Nós somos privilegiados por isso. Nós somos privilegiados por aquilo que Jesus nos concede através da sua graça e do seu sacrifício. Mas que nós possamos verdadeiramente meditar nesse versículo, entender esse versículo e compartilhar. E o meu objetivo aqui, como o título de semana, é Jesus para a igreja e para o mundo. Para que quando os irmãos possam olhar para esse versículo, possam ver de uma forma mais profunda aquela igreja. Porque a própria palavra de Deus vai dizer que ela se renova a cada dia. Você não vai olhar para um versículo hoje, ouvir uma coisa, Deus falando contigo, e amanhã você vai olhar para o mesmo versículo, Deus falar outra coisa, a mesma coisa, não, Ele vai falar algo novo. Aleluia. Ele vai falar algo novo. Ele vai trazer uma revelação nova. Revelação, irmãos, não é uma coisa do outro mundo. Revelação é a própria interpretação da palavra. Aleluia. Aquilo que Jesus quer que nós possamos entender na nossa própria vida, da vida dele. Essa sim é a revelação de Deus ao homem. Aleluia. Que nós possamos ter isso em mente nesta noite e que nós possamos levar para a nossa vida. A mensagem de Deus para o homem é um homem, um Deus que se fez carne, que se fez como nós, sentiu todas as nossas necessidades, sentiu todas as nossas dificuldades, mas em tudo ele venceu. Amém. Em tudo ele foi justo, em tudo ele foi santo. E que nós possamos ser também nesta noite e no decorrer da nossa vida até a sua volta como ele. Amém. Amém? Amém. Essa é a minha palavra para a igreja do Senhor nesta noite. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, vamos estar em pés.